Boa noite, é uma satisfação retornar aqui ao Blossom, fico muito feliz aí pela oportunidade da partilha dessa noite e espero que a gente possa entender um pouco mais esse assunto tão desafiador para nós. E a ideia é eu trazer algumas reflexões e depois abrir um espaço para que a gente possa conversar, tirar dúvidas e trazer questões do nosso cotidiano, porque a ideia é essa, que a gente possa explanar, mas tentando ver onde nós vamos aplicar tudo isso que vai ser colocado aqui no dia a dia das nossas vidas. Então, para que a gente tenha uma certa objetividade na apresentação e para não perder o hábito da professora, eu vou fazer uma apresentação que tem um começo, meio e fim, e aí a partir dessa apresentação a gente vai então procurando responder as perguntas de vocês. Nós vamos projetar aqui, depois eu vou retirar. A Kemi vai me ajudar a projetar um vídeo também para nos ajudar a entender tudo isso que vai ser colocado aqui. E aí, a partir do vídeo, então, a gente abre um pouco mais para as interações. Então, deixa eu me localizar aqui para a gente já começar sem delongas, não é? E aí vocês me digam se conseguem acessar. Sim, Vai aparecer para vocês. isso. Agora está ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Diante das emoções ou ante as emoções. É um tema que eu venho, assim, nos últimos anos sempre atualizando. Então, eu costumo dizer que as palestras, as apresentações, as doutrinárias que a gente faz, principalmente essa apresentação em PowerPoint, é que nem maquiagem, a gente está sempre fazendo retoque. Então, a cada livro que a gente lê, a cada estudo, curso que faz, sempre vai fazendo algum retoque, repensando, ajustando para trazer alguma coisa que tem a ver com o nosso momento e com os aprendizados que são constantes, né? Eu estava até pensando, amanhã eu vou fazer uma aula sobre emoções e neurociência. Eu digo, olha, se fosse na quinta-feira, provavelmente eu já ia fazer algum outro ajuste, falar alguma outra coisa, pegar um outro caminho por aqui. E é assim que funciona. Cada livro que chega, a gente vai, por exemplo, tendo essa oportunidade de fazer reflexões. E é importante que a gente diga que nós somos, né, criações divinas e que estamos aí percorrendo uma longa jornada que iniciou, a gente não tem noção do tempo que faz que iniciou essa nossa jornada até esse momento atual. E o nosso corpo, ele é fantástico, é preciso que a gente diga isso, não é? E o nosso cérebro é uma criação extremamente sofisticada. Ele existe para nos proteger, para nos garantir a sobrevivência. E tudo o que a gente decide fazer, dizer, realizar, está intimamente ligado com as nossas emoções. Por isso que a gente precisa entender como é que elas funcionam, como é que elas operam dentro de nós. Nós já temos avançado muito em termos de conhecimento, em termos de tecnologias nem se fala, não é? Mas acredito que a gente ainda peca em termos de conhecer o nosso universo emocional. Nós ainda carecemos de um maior entendimento e, sobretudo, manejo das nossas emoções. Então, é sobre isso que a gente vai tentar, nesse período que a gente tem aqui, que eu vou controlar aqui o nosso tempinho, trazer. E aí, quando a gente pensa o que é emoção, eu estou pensando que a gente deve olhar a partir de algumas lentes. E vamos propor hoje 4 lentes que nos ajudam a pensar o que é emoção. A primeira lente é a lente da sensação corporal. Então, a emoção ou as emoções, por assim dizer, são respostas químicas e neurais, com base numa memória emocional, um arquivo, um arcabouço nosso de seres, né, que somos aí com um recurso, um requinte de memória que se armazena do nosso ser. E aí,
a partir de um estímulo externo ou interno, porque este estímulo tanto pode vir do ambiente, do contexto onde nós estamos inseridos, como de algo que eu lembro. E o meu corpo, então, reage. Então, uma reação fisiológica e inconsciente. Nós não temos controle sobre isso, né? Por isso que a gente colocou ali a figura do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro e mais especificamente ali do nosso sistema nervoso, dizendo que ele não nos pede licença para sentir e para colocar no nosso organismo uma informação, porque emoção também é informação. Então, olha que interessante, né? O nosso corpo vai nos dando ciência de que alguma coisa se ativou dentro de nós. Está ligado com essa sensação corporal. Uma resposta, uma reação fisiológica a um gatilho, um estímulo externo. E vai nos informar que alguma coisa está acontecendo. E aí a gente precisa fazer, então, a decodificação do que é isso. No primeiro momento, a gente vai sentir provavelmente os nossos batimentos cardíacos se acelerando, a respiração também, não é? Uma certa agitação motora a gente pode sentir, fruto, né, da noradrenalina, da adrenalina, do cortisol que é jogado na nossa corrente sanguínea. Tudo isso nos preparando para a luta, para a fuga, não é? Para a gente ou gritar, congelar ou buscar ajuda, que são respostas de sobrevivência do nosso sistema nervoso, por assim dizer. E também outras sensações que podem ser mais agradáveis, né? Como às vezes aquele friozinho na barriga que a gente sente quando está apaixonado, não é? E vê o nosso amado ou a nossa amada. Nós não temos controle sobre esse frio na barriga, né? Quem nunca sentiu um friozinho na barriga, prepare-se porque vai sentir em algum momento. E a gente não tem controle sobre isso. Então, uma informação, uma reação fisiológica que vem nos informando alguma coisa. Mas essa informação também, ela não é só a nível corporal. Essa informação, ela também pode dizer do nosso mundo mental, porque, como nós dissemos, uma lembrança, uma memória pode ativar uma emoção, né? E aí eu posso aprender alguma coisa com isso, com essa informação. Pode dizer e me ajudar a entender o meu universo relacional, porque eu posso ter uma reação diante da presença de alguém, né? Pessoas que não fazem com que a gente também tenha reações físicas, às vezes desagradáveis, às vezes agradáveis, não é? Porque se a gente for pensar na emoção alegria, né, o nosso corpo responde de um jeito muito agradável à presença de alguém e a gente vai na direção daquela pessoa. Mas o contrário também pode acontecer, eu posso me retrair, posso sentir um desconforto e ali pode sinalizar que eu estou diante de uma ameaça. Então, é uma informação que a gente precisa aprender a decodificar. Vai falar do ambiente, uma informação que tem a ver com o ambiente. Às vezes eu não estou num ambiente seguro e o meu corpo está me sinalizando que eu preciso talvez me proteger e ficar mais atenta, mais alerta aonde eu estou. Então, essa informação, ela ajuda a entender o que acontece dentro de nós e também o que acontece no nosso entorno. Sinaliza algo que a gente precisa descobrir e prestar atenção. Mas também é movimento. Emoção é movimento. Vejam só. Por que a gente diz emoção é movimento? Porque aí nós vamos lá na etimologia da palavra, que vem do latim, emovere, colocar em movimento. Então, tanto vai nos colocar em movimento corporal, porque prepara o nosso corpo, como nós dissemos, com alguma resposta de sobrevivência, mas também pode nos sugerir, nos pedir um movimento interno para algo que precisa ser olhado, visto na nossa vida. Vai embasar nossas escolhas, nossas decisões, nos fazer um convite. Então, também está ligado ao autoconhecimento. Essa informação, esse movimento
que eu decodifico, que eu presto atenção, está me sinalizando algum movimento que eu preciso fazer, dentro ou fora de mim. Tanto esse movimento literal de que o corpo se prepara, como eu disse, mas alguma decisão que eu preciso tomar. E vai movimentar, vai modificar, por exemplo, a minha vida. Mas vamos lá, porque emoção também é seiva, uma quarta lente para a gente olhar. E aí eu trago uma fala de Nina Arueira, no Dicionário da Alma, que é um livro que Chico psicografou, um livro organizado, não é? Mas que tem vários autores, e é um dicionário mesmo, não estou com ele aqui, é um dicionário mesmo. E aí, quando a gente vai na palavra emoção, Nina Arueira vai dizer que emoção é a seiva da alma. E faz muito sentido, né? Porque ela nos irriga, nos traz força, nos traz vigor e nos nutre. Então a gente precisa observar, pensando aí olhando para essa figura do cérebro, né? Ele é irrigado de sensações, de informações, de neurotransmissores que são jogados na nossa corrente sanguínea, não é? A gente faz infinitas sinapses que realmente parecem ali, né, aquelas nervuras de uma planta. Então, tem muito a ver. Emoção é a seiva da nossa alma, do nosso ser. E aí trago para a nossa reflexão seguinte uma fala de Viktor Frankl, que foi um neurologista, foi um psiquiatra, né, neuropsiquiatra, que tem contribuições interessantíssimas. Há pouco eu estava aqui com o livro dele que eu já guardei. Mas essa frase nos interessa muito na noite de hoje, porque ele diz que é mais difícil sentir do que não sentir. É mais difícil sentir do que não sentir. E às vezes nós não queremos sentir, nós temos receio de sentir. E hoje a gente está aqui para falar do quanto a gente precisa se sentir à vontade com as nossas emoções, ter uma relação de maior intimidade com ela. Mas Viktor Frankl está nos dizendo que é difícil. E nós sabemos que é difícil, porque é coisas que nós, de fato, temos maior resistência para sentir. Nós, principalmente aquelas emoções que geram mais desconforto, aquilo que nos causa mais ativação emocional e que a gente não tem recursos comportamentais e emocionais para lidar. Mas é importante dizer que as emoções não são nossas inimigas. Nós não precisamos ter medo de senti-las. Né? E, claro, elas precisam estar o quê? Adequadas à situação que a gente está vivendo. Na medida certa. Né? Dando uma resposta que condiz com aquilo que está sendo vivido no contexto. E aí a gente precisa olhar um pouco para a nossa cultura, porque culturalmente nós temos uma educação que caminha na direção de negar, digamos assim, ou de invalidar, e muitas vezes de desqualificar as coisas que a gente sente. Basta, às vezes, a gente prestar atenção em alguns diálogos, em certos diálogos que a gente vai tendo com as pessoas, onde elas nos recomendam que a gente pare de sentir, às vezes, coisas que nós estamos sentindo. Para com isso, né? Onde já se viu, ou não pensa assim, não é assim, não sinta isso, isso não é bom. E aí a gente vai invalidando a experiência do outro. E muitas vezes perdendo a oportunidade de deixá-lo abrir o seu coração para dizer o que ele está sentindo. Fazendo sentido para vocês até aí? Estou conseguindo ver alguns rostinhos aqui na lateral do. Está fazendo sentido para vocês? Então vamos adiante. Porque Joana de Ângeles, cadê o livrinho? Não sei se vocês vão conseguir me ver. Eu tenho aqui um livro que vai nos ajudar na noite de hoje. Está ali nas referências. Autodescobrimento, uma busca interior. E neste livro, a Joana também, na minha edição aqui na página 42, ela faz uma classificação bem interessante das emoções,
que eu vou trazer só para nosso conhecimento aqui, porque nosso tempo tá passando muito rápido. E aí ela classifica as emoções como embotada, exaltada, indiferente, apaixonada e enobrecedora. Então, o que ela quer nos dizer, por exemplo, com embotada, né? Vai falar daquelas pessoas que têm dificuldade de registrar manifestações de afeto, têm dificuldade de expressar os seus afetos. É bem interessante essa categoria que ela coloca. Não registra manifestações de afetividade. E conforme se expressam, busca apenas fontes de emoções rudes, em cujo desbordar se compraz. Quando ela fala da exaltada, pessoas que têm às vezes, como é que a gente diria? Uma dificuldade de discernir como se portar, como manifestar aquilo que sente. E às vezes criam, inclusive, saias justas e alguns conflitos desnecessários. A gente poderia dizer aqui no nosso popular, aquela pessoa que não tem simancol. Ela fala sobre isso de uma maneira muito resumida neste livro. Óbvio que ela não usa a expressão simancol, essa sou eu que estou colocando aqui, né? Mas ela vai falar também de pessoas que manifestam a indiferença. Às vezes ignorando aquilo que nós sentimos, demonstrando uma falta de habilidade de lidar muitas vezes com o que a gente sente, ou não reconhecendo e sendo indiferentes, que ele vai para o campo da falta de empatia, ou de pouca empatia, e aquelas pessoas que não se comovem, mas às vezes não se interessam, não vibram nas interações sociais. Então, assim como o embotado não expressa muito o que sente. E aí vai falar da categoria de pessoas que são mais intensas, que seria essa categoria apaixonada. Né? As pessoas que estão mais focadas na satisfação dos seus desejos pessoais. Que têm rompantes, que são mais impulsivas e que também são inseguras, principalmente nos seus relacionamentos pessoais. Aí a gente poderia citar como exemplo pessoas que vão sentir mais ciúme, mais inveja, mais mágoa e até mesmo comportamentos de controle. E aí a última categoria, a quinta categoria, é de pessoas, então, que vão demonstrar as suas emoções, né, permeadas aí por como é que ela usa ali? Por estímulos enobrecedores. São movidos pela empatia, pela compaixão, pela gentileza. Tem um comportamento mais maduro, mais equilibrado, mais assertivo, né? Então tem respostas mais adequadas. E é aí que a gente quer chegar, né? Mas vamos lá. Isso então são classificações de Joana de Ângeles. Eu vou trazer aqui as classificações mais clássicas, mas que a gente vê ao longo aí de vários autores, partindo aí de, geralmente, 4 emoções básicas. Hoje a gente pode pensar em 5, mas há autores que trazem 6 e até mesmo 7. São emoções primárias que já vêm conosco, são inatas, né? A gente chama isso de item de fábrica. As emoções são item de fábrica, se a gente pudesse fazer uma analogia. Tá? E todas elas ligadas aí ao nosso instinto de sobrevivência. Fazem parte da nossa constituição. É uma condição humana, vamos dizer assim. Uma parte potente que existe dentro de nós, esse conjunto de emoções básicas, mas que dependendo do manejo, né, vai nos trazer então a possibilidade de criação, de crescimento, mas também às vezes algumas dificuldades, e vai nos trazer às vezes, né, processos bem complicados, não só de convivência, mas de conexão, de autoconexão conosco. Então, pensando nessas emoções básicas, medo, tristeza, raiva, alegria, afeto, mas nessas 3 que estão grifadas, a gente vai tentar fazer uma conversa hoje
sobre elas bem rapidamente, porque a gente não vai ter tempo hábil para destrinchar todas. Mas dessas que estão grifadas, medo, tristeza e raiva, qual delas é a mais difícil de vocês lidarem? Podem colocar no chat para a gente ter mais ou menos uma noção. E eu vou tentar espiar aqui qual dessas três que estão grifadas, medo, tristeza e raiva, são para vocês emoções mais difíceis de lidar. E aí daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha enquanto vocês colocam, tá bom? E aí nós vamos começar a falar sobre o medo, tá? Bem importante isso. O medo, ele tem a função de nos proteger, nos impulsionar para frente, de nos preparar para a gente agir. Isso é bem importante. É um mecanismo de proteção que nos mantém vivos. É importante. Sem ele, nós não teríamos chegado até aqui. Então, ele nos coloca em movimento para que a gente possa fazer alguma coisa, ter alguma ação diante de uma pressão do contexto, de uma ameaça. Então, sentir medo é da condição humana, né? Ele está aparecendo bastante ali no chat que eu estou vendo. E a gente vai sentir os mais variados tipos de medo, não é? Medo do presente, medo do futuro, medo da morte, medo do desconhecido, medo de animais, medo de insetos, de lugares públicos, não é? Medo de adoecer, de perder pessoas queridas, medo de perder o pertencimento, é um dos principais medos que a gente tem, não é? De não vincular e de perder o pertencimento do nosso grupo, do nosso bando, porque isso para o nosso sistema nervoso representa risco de morte, a gente ficar sozinho, abandonado, né? A gente tem muito medo do abandono. Medo do desemprego, da violência, enfim, são os mais variados tipos de medo, mas, como dissemos, é uma informação e a gente precisa aprender a lidar com ela. Em excesso, vai paralisar a nossa vida, vai gerar, então, alguns prejuízos. E aí a gente colocou, como, por exemplo, aí a questão da ansiedade, a questão do medo, em excesso, que é o pânico, pode ser a fobia, ou então, também, por medo, nós podemos nos tornar pessoas controladoras, controlando, inclusive, os nossos afetos, de um jeito que vai levar prejuízo para aquela relação. Então, é importante a gente pensar. E aí tem, então, sempre uma indagação. Ante essa emoção, né? Ante essa emoção, a gente precisa se perguntar, se questionar. O que ele está me sinalizando? Porque sentir o medo não tem problema. É item de fábrica, nós vamos sentir. Agora, quando ele fica fixado, quando ele está em excesso, quando a resposta não está adequada à situação, nos gerando prejuízo, eu preciso pensar o que ele está sinalizando, né? Às vezes, a gente congela num tipo de comportamento. E a fobia é isso, por exemplo. A gente congela num tipo de resposta. Nosso corpo treme e sente. Quem tem alguma fobia vai entender isso. E eu vou citar um exemplo clássico, que é o medo de cachorro, por exemplo. A gente não precisa ver o cachorro, mas basta ouvir o latido dele. Nosso corpo inteiro responde quando eu tenho medo ou fobia. Né? Então a gente precisa pensar o que está sinalizando. Talvez eu precise olhar um pouco mais para isso. Porque não é para tanto, às vezes, mas eu continuo reagindo, né? Ou seja, eu estou ali fixada ainda numa resposta, ou a gente diria congelada num tipo de resposta, quando o contexto é completamente diferente. Uma questão para a gente pensar. Né? Então a gente precisa, ainda sobre o medo, né, me ocorreu de dizer que às vezes está ligado a uma resposta traumática, a uma ferida emocional. Está ligado a crenças limitantes. Pode estar ligado, inclusive, a uma memória inconsciente desta experiência que nós estamos vivendo agora nessa existência, como de existências anteriores. Então, por isso, a gente sempre busca fazer essa reflexão. O que ele está me sinalizando?
E eu preciso olhar, então, né, para que feridas são essas, emocionais, que crenças podem ser essas, e etc. Mas vamos adiante para falar um pouquinho da tristeza. A tristeza é necessária, cumpre uma função importante na nossa psique. E ela nos permite, então, a introspecção. E é importante a introspecção para que a gente possa fazer alguma reflexão, algum ajustamento interno, para que a gente possa viver e acolher uma determinada experiência que está acontecendo na nossa vida. A gente precisa parar para sentir as coisas que estão acontecendo às vezes na nossa vida. Então, na tristeza, a gente se aquieta, busca esse recolhimento, para organizar ideias, para elaborar, às vezes, uma perda. É preciso a gente parar para viver as nossas perdas, para viver a tristeza. Só que a gente não gosta de ficar triste. A nossa cultura cultua muito a alegria, o agito, né? Eu, na minha profissão, convivo e converso com pessoas que não sabem parar. Tem muito medo de entristecer. E é um vetor importante da nossa alma. Só que também, obviamente, a gente precisa observar que se ela fica por muito tempo, né, aquela nuvenzinha por muito tempo, eu tenho que prestar atenção, lembrando que tudo que a gente sente é uma informação. Então, ela pode sim, num estado permanente e profundo, se transformar em depressão, em desesperança. Então, eu gosto muito de trazer aqui uma analogia do psiquiatra Neuri José Botega, que é aqui no Brasil, para nós, é uma referência em suicidologia. E ele tem uma analogia que diz assim, que a tristeza é como uma febre, um sinal de que alguma coisa não está bem. Né? Então, por que ele faz essa comparação? Porque é bom a gente saber que existe a febre. A febre é um sinalizador importante no nosso organismo, sim ou não? Né? A partir da febre, a gente consegue detectar várias doenças, principalmente na criança, principalmente no bebê, que não nos consegue dizer o que ele está sentindo, não é? Então, ele faz essa comparação. É uma febre que está sinalizando que alguma coisa dentro de nós não vai bem. Veja, um sinalizador e informação. Já a depressão, ele vai dizer que é como uma nuvem cinzenta, que anuncia para o futuro uma grande tempestade. Então, a tristeza, ela é algo sutil, que vai durar algumas horas ou alguns dias, provavelmente, no máximo. Não é bom a gente chutar um tempo, mas não mais do que uma semana, 8 dias. E a depressão, meses, semanas, um mês. E o que é importante a gente entender? Que a gente não medica a tristeza. A gente precisa aprender a manejar e suportar. A depressão, dependendo do tipo, dependendo do grau, a gente vai medicar sim. E muitas vezes vai precisar de outras ferramentas e técnicas para trabalhar com ela. Então, eu preciso também, antes dessa emoção, me questionar a serviço do que está essa tristeza que eu sinto. O que essa tristeza está me dizendo? Às vezes ela sinaliza uma insatisfação. E eu preciso olhar então para essa insatisfação. Mas vamos lá. Alguém falou em raiva ali, né? O medo apareceu disparado, raiva também. E a gente vai entender que ela tem uma função de aumentar a força, a energia, nos coloca em movimento, motivando as nossas conquistas, porque ela está ligada à iniciativa. E também auxilia na defesa dos nossos limites pessoais. Vejam só. Entendeu? Então ela é importante porque ela nos defende. Defende algo que é importante para nós. Sobretudo nas relações. Né? Quando a gente fala ali de limite pessoal, nós estamos falando das nossas relações, pode ser as nossas relações familiares, as nossas relações no trabalho, cada um pode adaptar para a sua realidade. Então a raiva também pode comunicar, às vezes, uma contrariedade. A gente precisa pensar sobre isso. Algum limite meu
foi violado. Eu posso estar sendo desrespeitado e meu corpo sinaliza isso. Lembrando que nós temos esse sensor interno, né, que nos sinaliza. Nós temos principalmente a amígdala cerebral que vai ativar e vai nos dizer que eu preciso me colocar no estado de alerta porque eu estou em perigo. Então é bom que a gente questione às vezes os nossos relacionamentos. Isso faz parte, né? Até aqui, por exemplo, essa função aqui faz parte de uma agressividade saudável para nos proteger. Mas se ela é mal canalizada, ela vai se transformar em quê? Em violência. Então, a agressividade, quando a gente assume um comportamento mais assertivo, ligado à defesa pessoal, à defesa dos nossos limites, ou dos limites e da integridade de quem a gente gosta, que possa, porventura, estar em perigo, ela é necessária. A violência, não. A violência, ela vai prejudicar a integridade física de alguém, de uma outra pessoa, não é? E ela é uma escolha que eu faço também. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Diante da raiva, o que a gente precisa pensar? Se questionar. Que contrariedade ela está evidenciando? Né? Porque o nosso ego pode ficar contrariado com frequência, pode se sentir injustiçado muitas vezes e vai ativar. Se sentiu ameaçado, o nosso corpo vai responder. Primeiro o corpo responde, depois a gente pensa naquele desassossego que está sentindo. Que limites eu não quero aceitar? Ou então, de novo, que limites meus estão sendo violados? Importante a gente pensar sobre isso. Então, vai ter sempre uma pergunta, né? Qual necessidade minha não está sendo atendida? Será que é de pertencimento? Será que é de respeito? Será que é de cuidado? Será que é de reconhecimento? Então, ferramenta de autoconhecimento é essa emoção. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. A Kemi, agora eu vou pedir a sua ajuda aí para a gente. Uhum.
Bem, obrigada, Kemi. O que vocês acharam do vídeo? Podem ir colocando aí no chat se quiserem, o que chamou a atenção de vocês, ou se quiser uma ou duas pessoas abrir o microfone e partilhar, vai ser interessante. Algo que tenha chamado a atenção nesse vídeo, nesse curta-metragem. O barulho da espada me perturbou mais do que o barulho do bicho. Boa noite. Simone, a gente percebeu, né, que quanto mais raiva, ira ele ficava, né, mais havia uma perturbação, né? No momento em que ele acerenou, que ele não se importou, as coisas foram. Por que a gente não faz assim também, né? Esse controle, né, porque a coisa vai aumentando, né? A ira vai só aumentando, né? Achei muito interessante o vídeo que mostra bem isso. Obrigada. Sim, perfeito. É um vídeo que a gente pode usar para tantas coisas, né? Eu já usei, por exemplo, em palestra sobre o céu e o inferno, mas aqui ele vai nos ajudar a pensar sobre desregulação emocional e regulação emocional. Vejam que é um gatilho, a gente pode pensar, né? Se a gente fosse olhar para esse vídeo do ponto de vista da neurociência, né? A gente ia dizer que esse samurai, vejam, é um samurai, a música samurai é o nome desse vídeo. E a gente poderia dizer que ele foi um personagem, né, sequestrado aí pela amígdala cerebral dele. Ele se descompensou total. Né? Mas a gente precisa pensar quantas coisas nos atravessam para que a gente possa reagir daquela maneira. Ele, eu digo nós, não é? Porque ele traz ali uma referência a respeito das coisas que a gente pode viver no dia a dia e que podem tomar um rumo completamente diferente se nós não estivermos, às vezes, atentos. E é interessante pensar, porque, em tese, o samurai é alguém que tem o controle das suas emoções, mostrando a nossa fragilidade humana, porque uma mosquinha pode, sim, na distração, nos desestabilizar. E a mosca ali é algo muito simbólico, é um gatilho, e aí a gente sabe, cada um vai ter os seus gatilhos, não é? Como nós dissemos, um trauma, uma ferida emocional, alguma perturbação espiritual pode ser um gatilho também. Enfim, né? Mas o fato é que a gente precisa trabalhar, então, perceber que pode se desregular emocionalmente, que pode acontecer como aconteceu com um samurai, não é? Que é lá é o último grau lá, né? Que a gente percebe, né? Chega num nível, num patamar, e se regular. Que é sobre isso que eu gostaria que a gente pudesse falar agora nesses últimos instantes, sobre como a gente pode pegar de novo as rédeas a partir do uso do nosso livre-arbítrio. Ele encontrou, ele caiu em si, a gente poderia usar essa expressão, ele caiu em si de que aquela atitude não consertaria aquilo que precisava ser consertado naquele contexto. A força que ele precisava usar não era a força da espada, era uma força interna. Então, muitas vezes, nós somos guiados por coisas externas, achando que é aquilo que vai resolver determinada situação é uma postura interna. Então, ele voltou-se para ele para conseguir encontrar uma solução que não estava na força física. E aí eu quero ver se a gente consegue trazer de novo aqui esse slide para falar de novo, de colocar Joana de Ângeles na roda. Vou passar. Neste mesmo livro que eu estava falando, Autodescobrimento, uma busca interior, Joana de Ângeles tem uma fala em que ela diz assim: quando um arqueiro libera a flecha, já não pode deter-lhe o destino. E no livro ela completa dizendo: assim também ocorre com as ideias emocionais que estão comprometidas ante a vontade fraca que as direciona e liberta. Então, Joana, nesse texto, ela vai nos falar da importância da educação emocional, da gente encontrar
uma forma de aprender mais sobre as nossas emoções, né? E aprender a nos regularmos. Esse arqueiro somos todos nós. E as flechas são as emoções que surgem no nosso ser. Então, nós sabemos que é da natureza do arqueiro soltar flechas, assim como é da natureza humana sentir. Como nós dissemos, é item de fábrica, vem conosco. Agora a gente precisa saber a que veio cada uma dessas emoções, qual função, qual papel elas cumprem dentro de nós, para que servem, e ir direcionando. Então a gente precisa ir trabalhando em quem? No arqueiro, ou então pegando o exemplo do nosso vídeo, trabalhar no samurai, porque mosca sempre terá na nossa vida, cada um sabe das mosquinhas que tem, que administrar no seu dia a dia. Elas vão e vêm. Pode ser uma, pode ser 100. Agora, como eu vou direcionar, como eu vou lidar e manejar, isso então fala de educação emocional, que a gente não aprendeu até então, né? A gente não tem uma disciplina na escola, na universidade, os nossos pais não deram conta, talvez, de acolher os desassossegos que a gente trazia enquanto bebê, depois enquanto criança, depois enquanto adolescente, né? Lembrando que o nosso cérebro leva 25 anos para maturar. Então, óbvio que a gente vai ter, já chegando até aqui, a gente teve muitas experiências que não demos conta e que também não tivemos alguém que pudesse nos auxiliar para reconhecer e para acolher tudo isso que a gente está sentindo sem vergonha, sem repreensão, né? E sem a gente às vezes se sentir inadequado por estar sentindo coisas que é da condição humana sentir, mas que a gente precisa refinar o modo como vai lidar, gerenciar. Fazendo sentido para vocês até aí? Então, eu não vou me deter em falar muito sobre isso, porque o nosso tempo já foi, mas eu quero colocar aqui algumas dicas que a gente usa no dia a dia para auxiliar no manejo das nossas emoções. A respiração. Aqui é uma técnica, existem outras técnicas de respiração específica para ajudar o nosso sistema nervoso a se regular, desativando o sistema nervoso simpático e ativando o parasimpático. Exercícios de distração, de memória, tirando o foco, não é? Deste nosso desassossego, pensando mais racionalmente, a gente consegue então ativar o nosso córtex cerebral, que vai nos dar então essa capacidade maior de discernimento, onde a gente vai conseguir ter um uso maior do livre-arbítrio. Movimentar o corpo, meditar, orar, autoencontro importante, e ser às vezes regulado por alguém, que pedir ajuda. Um abraço, a presença segura e empática de alguém é reguladora de emoção. Todos nós certamente já tivemos a experiência de estarmos desassossegados ou às vezes entristecido, com algum desassossego, e a gente chega diante de alguém, é acolhido, a pessoa às vezes não precisa dizer absolutamente nada, e nós nos sentimos em segurança. Ou nós nos sentimos, inclusive, autorizados a desabar e chorar, por exemplo, né? Porque houve ali um terreno seguro que nos acolheu. Então, eu quero deixar aqui, para finalizar, essa imagem do nosso Mestre Jesus, que é um exemplo de ser que regulava as emoções. A presença dele, né, com essa serenidade aqui, obviamente só uma representação, mas que diz muito da serenidade que ele trazia, da segurança emocional que ele trazia e espalhava pelos contextos, nos inspirando para que a gente possa andar pela vida tendo essa intimidade com todas as nossas emoções, com todos os nossos sentimentos, né? Que é uma outra expressão da nossa alma também, que é quando a gente raciocina e pensa mais sobre as nossas emoções. E Jesus, o tempo inteiro, né? Acolhendo e corregulando a emoção das pessoas que o cercavam. E ele nos deixou um convite para que a gente o seguisse. E esse é o convite, então, que eu também quero deixar aqui, nesse tempinho que nos foi concedido, para a gente conversar. Então, vou interromper aqui a nossa apresentação e vou
me colocar à disposição. Já passei aqui o olho no chat e vi que o medo ganhou em disparada, não é? Tem E no chat tem alguns questionamentos. Então, a, o primeiro, né? O medo não vem da insegurança? a insegurança, ela é uma manifestação, não é a causa, Hum, ok? Ele vem de uma memória, de uma experiência, que talvez tenha a ver, por exemplo, com algum tipo de desamparo que essa pessoa sentiu. Então, a gente precisa investigar esse sintoma por trás, entende? Mas nunca é só uma coisa, Cidinha. É importante a gente pensar, sabe? Existem multifatores. Sobretudo porque nós somos espíritos imortais. A gente tem esse um reservatório de memórias imenso. Mas a insegurança é uma manifestação, é uma informação de que algo precisa ser olhado. Então, é um sinalizador, mas não é o que causa. O medo vem antes, entendeu? Aí é a Cidinha, né, que perguntou. Aí ela faz outra pergunta. O medo é bom, mas quando vem em situações, pode também ser controle que não temos e precisamos confiar e ter fé. Sim, a gente falou sobre isso, né? Hum. Quer controlar o ambiente porque é mais fácil controlar o ambiente do que entender o que está acontecendo por dentro da gente, o que está sinalizando. Mais fácil controlar as pessoas, né? Então a gente precisa confiar, precisa ter fé e naturalmente ir em busca de outras ferramentas que possam nos ajudar a soltar, né? E entender o que está por trás, que experiência eu posso ter vivido que me coloca neste lugar de ter que controlar. E aí talvez eu precise usar um outro recurso para além da fé, para além da confiança, tá? Mas é isso aí também. A Ângela Dionísio, ela faz um comentário interessante. Seria bom pensarmos também sobre as emoções nos animais. O capítulo 5 do livro A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada, é excelente. Uma dica, né, que ela deu aqui. Aí a Tânia pergunta: como lidar com pessoas que se incomodam com o bem-estar de outras? Interessante, Tânia. Daí a gente teria que fazer uma outra pergunta. O que ecoa em mim olhando para essa pessoa? Uhum. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Ela gera em mim raiva, irritabilidade, desconforto. Então, eu pegaria essa pessoa para ela ser um instrumento de informação e autoconhecimento. Aí a Tabata comenta, né? Para mim, as moscas perturbadoras são pensamentos negativos e invasivos. Uma vez que a gente se conecta, tudo melhora. Então, do chat são esses, né? Aí nós Uhum. temos que chegou aqui, o que fazer depois que reconhecemos uma emoção que está nos fazendo mal e não conseguimos trabalhá-la, por mais que nos esforçamos para modificá-la, e ela permanece? Se for uma emoção básica, se ela está falando dessas emoções que a gente passou por aqui, elas vão permanecer sempre. A gente não deixará de sentir. Nós vamos manejar com mais facilidade. Não sei se eu consigo responder. A gente aprende a regular, mas ela sempre fará parte de nós.
se for essa, né? Se for esse rol aí das 5 emoções básicas que a gente colocou, Cinco, né, que você comentou, né? elas sempre, não tem como a gente não sentir. Nós vamos sentir. Elas não vão nos dominar. É isso. Por isso a importância do autoconhecimento, da nossa maturidade emocional, da educação emocional, para que não nos domine. Mas vai ter um grau de medo sempre, é importante que tenha, de tristeza, né? De raiva, sim, para a gente se levantar da cama, a gente precisa de cortisol, da adrenalina, não tem jeito. Alegria, que a gente não falou ali, de afeto, né? Também precisaremos. Agora, quando desregula, né? Quando isso é intenso, quando isso nos desassossega, nós vamos ter que fazer um movimento, mas sempre vamos sentir, tá? Chegou mais uma questão aí. Do Rafa, se essas emoções básicas são naturais aos habitantes da Terra, até mesmo espíritos mais elevados, quando encarnados, as sentem, Jesus as sentiu? Ótima essa pergunta, né? E aí a gente precisa pensar, né, na categoria de espírito que era Jesus. Um espírito perfeito, puro, reencarnado, outro nível, Rafa, Uhum. outro nível, outro nível. Ele Um vibrava espírito, numa outra frequência, né? um Então, espírito crístico, né? exatamente, nós estamos Uhum. falando de uma categoria aqui É, mais básica, início da escala evolutiva. uhum. Mas com certeza, assim, pensando em termos de sistema nervoso, ele não teria, por exemplo, é possível que ele fala em tristeza, ele fala em compaixão. Ainda hoje eu estava lendo uma mensagem aqui do Espírito de Verdade, viu, Jupira? E ele dizia: meu coração está tomado de compaixão, porque eu vejo a tristeza de vocês aí na Terra. Uma mensagem ali do Evangelho. E esse pesar é esse recolhimento, tá? Se você entender que é um estado que me coloca em recolhimento para reflexão, muitas vezes ele sentiu isso. Não como a gente sente, mas a introspecção, né? A introspecção, sim. Mas a gente não pode afirmar, como eu te disse, a gente não tem como afirmar. Nós não temos noção de como é que funciona nem o sistema nervoso, não é? De um ser crístico. É uma outra frequência. E então, assim, compaixão, um pesar, um lamento, são coisas que nós vamos sentir. Nós temos uma outra pergunta aqui. Como controlar a ira que rompe dentro de nós, mesmo sabendo da necessidade de autocontrole? Entender o que ela está sinalizando. Como nós dissemos, ela é uma informação. Então, eu preciso analisar o contexto, onde eu sinto, com quem eu sinto, o que acontece no momento que eu sinto, qual é o gatilho, o que deflagra, não é? Então, é material para fazer um inquérito, um monte de perguntas para nós. Mas tem o quê? Uma indignação, um limite que está sendo violado, está sinalizando desrespeito, eu tenho que ir fazendo perguntas, porque ela está pedindo uma ação, uma transformação, algum movimento, alguma escolha às vezes. Entende? Então a gente precisa sentar com essas emoções e perguntar: escuta aqui, o que você está querendo de mim? O que você está sinalizando? E aí a gente começa, às vezes não vai dar conta de fazer sozinho. Então, processo de autoconhecimento, às vezes uma conversa fraterna, às vezes a psicoterapia pode ajudar. Simone, algumas emoções negativas podem ser saudáveis e não permitir pode nos afetar negativamente? Alguma emoção negativa pode ser saudável? Isso. E, Pode. e se eu não permitir, pode me afetar negativamente?
E se eu disser que não tem nenhuma emoção negativa? Não? Todas estão cumprindo, não tem. Todas estão cumprindo uma função. É isso que a gente está dizendo aqui. Elas nos fazem, elas são necessárias, cumprem uma função para a nossa sobrevivência. E a gente talvez não, se a gente for julgar isso é bom, isso é ruim, nós não vamos conseguir ter uma intimidade maior conosco que nem com as emoções. É como se a gente tivesse um defeito. Né? Então, assim, eu não sei se eu me fiz, fui didático o suficiente, não é? Mas ela tem uma função positiva. E se desregular não é bom. Eu vou dar um exemplo, assim, para ver se eu ajudo na resposta. Mas vamos imaginar que a gente tem um carro. Todo mundo, se não tem, sabe que no carro existe um item chamado alarme, que existe para ser acionado quando o carro é arrombado. Sim? Então não é uma coisa ruim. A gente liga e desliga, aquele barulhinho às vezes até pode ser inconveniente, mas ok. Só que se há uma pane, há um problema de elétrica no nosso carro, o que que vai acontecer? Aquele alarme vai disparar e não tem questão que faça ele parar. Não é assim? A gente tem que chamar alguém, tem que ajustar, às vezes levar para o conserto. Nananana. Então a gente tem que pensar sobre isso. O alarme é importante, as nossas emoções são alarmes. É item de segurança. Então não é ruim. Deu pane, eu preciso. O que que aconteceu? Vou levar lá no mecânico, ele vai me dizer o que aconteceu. Agora, o que acontece comigo, esse exemplo da ira. Onde acontece, com quem acontece, o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer, qual é o contexto que este alarme disparou sem parar. Mas é importante ter um alarme. A gente precisa dele. Por enquanto, aqui na Terra, nessa escala evolutiva, nesse contexto que nós estamos, nós precisamos desses sensores que nos protegem. Senão nós ficaríamos vulneráveis demais. Então, é o uso. E eu digo para vocês, assim, sim. E a própria Joana de Ângeles, deixa eu ler aqui, foi até interessante você ter colocado que eu tinha separado e acabei me esquecendo. A Joana de Ângeles tem, ainda neste livro, que é maravilhoso, tem um capítulo sobre a raiva, tá? Se alguém quiser buscar. E aí tem uma parte que ela diz assim, olha, ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar são o escamoteamento dela pela dissimulação, o desejo de revide e agressividade. Interessante. O ideal será permitir a sua descarga voluptuosa e abrasadora. O ideal será permitir que a descarga voluptuosa e abrasadora tombe sobre material não inflamável, logo desaparecendo sem deixar vestígios. Então, onde é que nós estamos direcionando esse fenômeno que é perfeitamente normal no trânsito humano? Sobre um material inflamável, então vocês imaginem o que vai acontecer. Então, ela está falando o tempo inteiro, a gente precisa dar o direcionamento. Aí Mas, nós temos um comentário da Mara, que ela diz: a raiva, o medo e a tristeza são sentimentos que fazem parte do nosso crescimento. Ao tentarmos superar, nos fortalecemos, mas se for ao contrário, nos tornamos fracos. A escolha será sempre nossa de querer crescer ou não. E a sim, Rosana está perguntando aqui qual é o nome do livro de Joana que você citou. autodescobrimento, uma busca interior. Capítulo 10 fala sobre a raiva. Inclusive, nesse livro, ela vai falar de todas essas emoções, né, Simone? E
Muito ela bom. ela cita o problema e ela ajuda a resolver, né? Não, aí esse aqui. Ah, os conflitos, tá. Aham. Aqui ela também fala sobre a raiva e o medo, tá? Mas Ah, aqui ela vai falar sobre aquela categoria 5 que eu coloquei, de embotado, de apaixonado, de certo. enobrecido, e traz alguma questão sobre a raiva aqui também. As emoções são um assunto muito complexo e interessante. E, Uhum. e hoje a Simone, acho raiva. que então nós estamos assim agradecendo muito a sua presença, a sua disponibilidade. Antes de você fazer as suas considerações finais, queremos lembrar que a semana que vem o Romero, ele vai falar sobre as colônias espirituais, tá? Então não vamos faltar. E também lembrando que dia 1º de outubro, no domingo, nós teremos Haroldo Dutra Dias, né? Ele vai falar pelo Face, pelo Instagram, do Blossom, ou em outros centros aqui da Grande Los Angeles, tá bom? Então já fica os lembretes aí e colocando nas agendas. Será presencial, tá, gente? Então, Esse façam é presencial? só presencial. Ah, tá, Só para o pessoal aqui da Califórnia. tá certo. Obrigada. Então, Simone, se você puder, por favor, fazer as considerações finais e uma prece de agradecimento, nós agradecemos. Sim, eu agradeço também a oportunidade de refletir, de aprender um pouco mais sobre emoções. Me debruço muito sobre esse assunto, porque é o que a gente mais acolhe aqui, pessoas com desassossego na alma, e vão transitar por essas emoções. Então, o convite que eu deixo aqui, a gente possa estudar autores que não nos culpabilizam por nós sermos humanos e termos todas essas emoções. Porque esse é o desafio que a gente veio ter aqui na Terra, de aprender a lidar com esses e outros tantos itens que ainda são necessários para o nosso processo de evolução, como várias pessoas colocaram aqui no chat. Então, não existe dentro de nós nada que tenha sido feito para nos destruir. O nosso Criador nos criou, né, divinos e fantásticos. Se a gente for pensar em todas as criações, nós somos uma criação muito preciosa. E tudo dentro de nós existe para o nosso crescimento, para a nossa sobrevivência e para que a gente possa se superar. Todos os recursos estão dentro de nós. Então a gente precisa fazer esse movimento de buscar o entendimento do que significa todos esses sinais, todos esses sinalizadores que de vez em quando aparecem dentro de nós. Por isso a importância do autoconhecimento. Então nós vamos lembrar da figura amorosa do nosso Mestre Jesus, que acolhia todos sem julgar, e vamos nos inspirar nele, para que a gente também possa fazer esse exercício de autoacolhimento, trabalhando dentro de nós. A mesma compaixão que a gente endereça para tantas pessoas que chegam a nós, buscando, né, o nosso abraço, que a gente também possa fazer esse movimento conosco, né, do autoacolhimento, do autoabraço, do autoamor. E que possamos aproveitar todas essas vibrações amorosas que saem do nosso coração e endereçar para a nossa humanidade, para o nosso lindo planeta Terra, que nesse momento necessita tanto de acolhimento, porque há muitos choro e ranger de dentes, há muitos corações aflitos, sobrecarregados. Que possamos rogar ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, a misericórdia, todos aqueles que sofrem, que nesse momento passam por atribulações, flagelações, e que possamos nos sentir abençoados pela oportunidade de estarmos na doutrina espírita, tão esclarecedora, que decodifica lindamente o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nos sintamos abraçados pelo nosso Pai, pelo nosso Mestre Jesus e pelos bons espíritos que coordenam o Blossom e todo o movimento espírita. Obrigada,